Eu estou gravando esse vídeo a pedido de uma mãe, a senhora Marion Terra, de 64 anos, mãe de Lucas Terra, um menino de 14 anos, que foi brutalmente assassinado. Confesso que eu estou aqui muito emocionado com o caso e espero conseguir transmitir para vocês. Esse menino foi estuprado e carbonizado vivo por pastores da Igreja Universal, na Bahia. Quando isso aconteceu? 2001, há 23 anos atrás. E essa mãe ontem entrou em contato comigo, pedindo que pudéssemos falar também desse caso, porque todos nós sabemos que existe um poder econômico muito forte. A igreja consegue blindar esses criminosos. O sonho do menino era ser obreiro, e ele estava lutando para isso. Até que um dos pastores o convida para ir à igreja, para ele receber sua gravata de obreiro. E quando ele chega no local, ele encontra 2 pastores em um ato sexual dentro do templo. Obviamente, para anular a testemunha, levaram ele para um terreno baldio, enrolaram seu corpo na cortina da igreja e atearam fogo no menino ainda vivo. Em abril de 2023, 22 anos depois, esses homens foram condenados pelo tribunal do júri. E o desespero da mãe é porque já passam quase 600 dias após a condenação e esses homens ainda estão livres. Isso é o que eles fizeram comigo. Eles tiraram esse direito enquanto eles vivem há 22 anos felizes da vida. Uma vida interrompida por aqueles que se diziam homens de Deus. Era dia 21 de março de 2001, quando Lucas Terra, de 14 anos, ligou para seu pai, Carlos de um Orelhão. O adolescente que frequentava a Igreja Universal do bairro do Rio Vermelho, em Salvador, estava muito envolvido com os trabalhos de sua religião. Por isso, teria que dormir na igreja, já que estava muito tarde. Ainda assim, o menino pedia para que o pai não se preocupasse, pois ele estava acompanhado do pastor Silvio Galiza. Essa foi a última vez que Carlos ouviu a voz de seu filho. No dia seguinte, Lucas não apareceu e Carlos foi até a igreja à procura do filho. Ele encontrou com o pastor Silvio, que alegou ter deixado o menino em um ponto de ônibus porque ele iria a outra igreja. Chegando na outra igreja, ninguém sabia dizer o paradeiro de Lucas. Carlos volta até o pastor Silvio, que desta vez dá outra versão sobre onde teria deixado o adolescente. A polícia é chamada e 2 dias depois encontram o carbonizado dentro de um caixote de madeira em um terreno baldio na capital baiana. O cadáver foi submetido a um exame de DNA, que levou 43 dias para ser concluído. Nesse tempo, a família de Lucas não parou um só momento de procurar pelo filho. Contudo, no dia 3 de maio veio a resposta estarrecedora. Aquele corpo que havia sido queimado pertencia a Lucas Terra. Não demorou muito para a polícia suspeitar do Silvio Galiza. Segundo relatos, o pastor havia se aproximado muito do menino nos últimos meses e Lucas Terra o enxergava como um exemplo. Porém, a cada novo depoimento, Silvio surgia com uma versão diferente sobre o tempo que passou com Lucas antes do garoto morrer. Além disso, o pastor tinha sido afastado de suas responsabilidades na igreja após ter sido flagrado dormindo ao lado de adolescentes que frequentavam o templo. Quando o inquérito do caso foi concluído, a polícia expôs que o garoto foi espancado, estuprado e queimado ainda vivo. O autor desse crime brutal, segundo os investigadores, era sem dúvida Silvio Galiza. O pastor chegou a ser indiciado pela justiça. Só que mesmo com todas as provas e depoimentos, Galiza aguardou pelo julgamento em liberdade. Isso fez com que a família de Lucas recorresse a ONGs de direitos humanos, ao Ministério da Justiça e até à ONU. Enquanto isso, as testemunhas do caso, como a namorada e o amigo de Lucas, que também frequentavam a igreja, sofriam com ameaças e intimidações de membros da Universal. Eu fiquei sabendo que a senhora foi depois disso, fui. Ah, mas vocês tudo vai pagar por isso. Em dado momento, esses religiosos chegaram a depreciar a própria vítima. Me falou que você está aí se preocupando, vocês estão se preocupando buscando um Luquinhas qualquer. Ele veio do Rio de Janeiro só para prejudicar um homem de Deus. Nada vai parar a obra de Deus, não. Esqueça ele. Em 2004, Silvio Galiza foi julgado e condenado a 18 anos de reclusão, mas teve a pena reduzida após entrar com recurso. Mesmo com a condenação, o próprio promotor do caso não acreditava que a justiça tinha sido feita. Em 2006, o caso teve uma reviravolta. Já na cadeia, Silvio gravou um vídeo denunciando que estava sendo ameaçado de morte para ocultar que os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda
também estavam envolvidos com o assassinato de Lucas Terra. Ele também confirmou que o flagrante da relação sexual entre Joel e Fernando foi a motivação do homicídio. Fernando chegou a ser preso em 2008, mas foi solto logo em seguida. Em 2012, Galiza conquistou liberdade condicional e no ano seguinte os pastores foram inocentados. Ainda assim, a família de Lucas Terra continuou lutando. Eles recorreram da decisão e em 2023 Joel e Fernando foram condenados. Cada um recebeu uma pena principal de 18 anos de prisão em regime fechado, mas tiveram penas agravadas, elevando as penalidades para 21 anos. Esse caso foi tema do programa Linha Direta da Rede Globo. Mas e você, conhecia essa história? Diz aí nos comentários por que você acha que esse crime ficou impune por tanto tempo. Aí eu pergunto para vocês, até quando que o poder econômico e político de uma instituição religiosa vai impedir o cumprimento de sentença? Até quando a igreja, com o dinheiro que nós contribuímos, que você contribui, com o voto que você garante os políticos no poder do Estado, até quando eles vão conseguir intervir na sentença que já foi protocolada? Quase 600 dias. Olha o desespero dessa mãe. O pai de Lucas Terra já é falecido. Ele não conseguiu ver a sentença dada aos criminosos que mataram seu filho. E agora a mãe, Marion Terra, 64 anos, luta para ver com que esses homens fossem julgados e condenados pelo tribunal do júri, mas está incompleto ainda. Eu quero que todos vocês, juntamente comigo, mande vídeos, mande mensagens para o STF, pedindo que o STF intervenha aqui em Salvador, porque pelo que eu estou vendo, a desembargadora, que era a relatora do processo, foi tirada. Então o que eu estou vendo é que o poder econômico deles está agindo nos bastidores aqui, porque até agora ninguém tomou a decisão de pedir a prisão desses criminosos que estão aí soltos, que representam um perigo para a sociedade. E eu, como mãe, eu quero que eles sejam presos. Eu quero a prisão deles já. Eu preciso do apoio de todos vocês. Compartilhem, peçam a prisão de Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Eu conto com o apoio de vocês, porque um momento tão difícil que a gente está vivendo, eles são assassinos, condenados pela justiça baiana, condenados pelo tribunal do júri. Então eu acredito que esses homens, eles têm que estar atrás das grades. Essa decisão do STF me encheu de esperança. Me encheu de esperança que a justiça vai ser concretizada e que esses homens criminosos, assassinos cruéis, sejam presos já. Compartilhem, passe para os seus amigos, para que todos tenham acesso, para que todos juntos vamos tirar esses pedófilos assassinos das ruas do Brasil. E o que acontece? Vão descobrir depois um corpo carbonizado num caixote, né? Mataram o menino e enrolaram ele com a cortina da igreja e tacaram fogo. E aí começa toda uma saga, uma novela também, porque como envolve pastores de uma igreja muito importante, você pode imaginar o que não fizeram, né? Eu finalizo agora em preto e branco, porque eu não vejo brilho nenhum quando a igreja atua dessa forma. Onde os melhores advogados, e na maioria dos casos, os advogados que defendem os denunciados por crimes cometidos dentro de uma igreja, são os advogados da própria igreja, da própria instituição religiosa. Eles tentam anular o testemunho das vítimas. Eles tentam anular a própria vítima. Por quê? Por causa dos seus escusos, desejos e vontades de se permanecer ilesos diante da justiça. E com isso, continuam praticando seus atos libidinosos. Um abraço. Ele dizia que queria ficar no Brasil e se tornar obreiro da Universal. Na noite do dia 21 de março de 2001, o pastor Silvio Galiza chamou o Lucas para ir até a Universal de Pituba receber a sua gravata de obreiro. Lá, o jovem teria flagrado os pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo em um ato sexual dentro do templo. E com isso, o Lucas foi levado até o outro templo, no bairro Rio Vermelho, onde ele foi torturado
e colocado dentro de um caixote em um terreno baldio, onde ele foi carbonizado. O seu corpo foi encontrado dias depois, após as buscas serem também desfocadas por informações falsas dadas pelos pastores. O Silvio Galizia foi o primeiro a ser acusado e condenado no crime, após ser ligado diretamente ao caso. Ele foi condenado a 23 anos em 2004, depois teve sua pena reduzida para 15 anos e em 2012 ele conseguiu a liberdade condicional. O Fernando Aparecido e o Joel Miranda passariam pelo júri popular. A família do Lucas Terra, principalmente a sua mãe Marion, ainda luta por justiça e pede qualquer notoriedade para o caso para que os culpados paguem pelos seus crimes.